Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que é um arrependimento verdadeiro, genuíno arrependimento. Quando eu li uma notícia de que um artista, um cantor brasileiro, estava arrependido das coisas que ele tinha afirmado, eu pensei em como é estranha essa palavra arrependimento. Porque depois dele ter decepcionado os seus fãs com uma declaração de mau jeito, ele então, para remendar, publicou uma nota na qual dizia estar arrependido. Mas se ele tivesse parado aí estava bom, mas ele continuou dizendo assim que todo mundo erra. Não é esse o arrependimento bíblico. O arrependimento bíblico é aquele do réu que coloca o seu pescoço debaixo da lâmina do algoz e coloca sozinho como único responsável. Mesmo porque no cepo de execução ali só existe espaço para um pescoço. Não dá para colocar todo mundo erra ali. O arrependimento, que tenta incluir todo mundo, é o mesmo de Adão e Eva, que se esconderam entre as árvores do jardim, em Gênesis 3:8. Árvore na Bíblia tem o sentido de humanidade, que é aquilo que foi criado a partir da terra. No Antigo Testamento, Jesus era tipificado por uma arca de madeira de árvore, revestida de ouro, que era a Arca da Aliança. Ali, a humanidade de Cristo aparecia junto com a perfeição divina e a dignidade real representadas pelo ouro. O cego que foi curado nos evangelhos também via as pessoas como árvores que andam, em Marcos 8:24. E Jesus comparou o juízo ao machado posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Lucas 3:9. Ele falava de pessoas, evidentemente. O arrependimento meramente exterior procura reparar o erro, como Adão e Eva, com seus aventais de folhas de figueira, tentando tapar a sua vergonha de terem desobedecido a Deus. Porém, isso é feito com os próprios meios da pessoa, como Adão e Eva fizeram, e fizeram isso escondidos de Deus. Aquele avental de nada adiantou para cobrir o pecado deles, pois foi preciso Deus intervir e fazer valer o seu juízo de morte contra o pecador. Ele matou um animal inocente para dele tirar a pele que serviria para cobrir o pecado do homem. Aquilo era uma figura de Cristo, o inocente pagando pela culpa do pecador culpado. Aquele que realmente era culpado acabava sendo condenado ali na cruz, na pessoa de Cristo. Por isso que ele foi feito pecado por nós na cruz. Outro arrependimento que me vem à mente agora é o de Judas. Teria Judas se arrependido de verdade? Afinal, a Bíblia diz que então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mateus 27, de 3 ao 5. O arrependimento de Judas é o arrependimento igual ao do ladrão, aquele que é preso, e aí o repórter do telejornal pergunta para ele no carro ali de polícia, no camburão que ele está sendo levado, pergunta se ele está arrependido. É claro que ele diz que está, mas ele não estaria arrependido se o plano tivesse dado certo, não é? O seu arrependimento é por ter sido preso, por ter dado errado o que ele planejava. Depois de presenciar o poder de Jesus em tantas ocasiões, Judas talvez acreditasse que os guardas nunca conseguiriam prendê-lo. E aí Judas sairia no lucro, porque Jesus ia dar um jeito nos guardas. Afinal, ele tinha andado com Jesus desde o princípio, e de olho no dinheiro que Judas sempre esteve, não é? Como você consegue ler de outras passagens do Evangelho. Aquele arrependimento de Judas não foi arrependimento, aquilo foi a frustração, como a do ladrão na entrevista da TV. O arrependimento de Caim é outro falso arrependimento que leva à perdição. Deus estava pronto a perdoar Caim, a perdoar o pecado de Caim, mas Caim deixou claro que desejava continuar dono do seu próprio nariz, senhor do seu próprio destino. Deus lhe disse: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Gênesis 4:7. Todavia, Caim rejeitou a graça de Deus e decidiu condenar-se a si mesmo, lavrando ele próprio a sua própria sentença. Ele diz: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. E como se não bastasse, acrescenta a si mesmo uma pena
que Deus não havia determinado. Ele diz de si mesmo: todo aquele que me achar me matará. Gênesis 4, 12 a 14. Deus não havia dito que o seu pecado não podia ser perdoado. Deus não havia dito que todo que o achasse iria matá-lo. E nem iria querer dizer isso. Porque Deus até providenciou uma marca em Caim para impedir que os outros matassem. Caim recusou a graça de Deus. Mas e o arrependimento de Pedro? Pedro também fez bobagem e depois se arrependeu, mas esse foi genuíno. Porque foi um arrependimento gerado por Deus em Pedro. Você se lembra de que Jesus, ao revelar que Pedro o negaria, disse que intercedeu por Pedro por saber que ele seria peneirado como trigo? Lembra dessa passagem? Mais tarde, após negar o Senhor 3 vezes, Pedro viu que o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor e saiu Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas 22, 60 a 62. Naquele momento, o mundo em redor de Pedro deixou de existir. E ficaram só Pedro e o Senhor Jesus olhando para ele. E é este o lugar que deve ocupar o verdadeiro arrependido, a sós com Deus, horrorizado com o seu pecado, mas ao mesmo tempo tocado pela misericórdia divina. Foi o caso da mulher adúltera, embora ali a palavra arrependimento não seja mencionada na passagem, mas todos ali, a mulher e os seus acusadores, foram convencidos de pecado. Os seus acusadores, com suas consciências atribuladas e sabendo que não poderiam atirar a primeira pedra, o que eles fizeram? Fugiram da presença do Senhor. Aí, não tendo mais ninguém para acusá-la, para acusar a mulher, o que ela poderia ter feito? Fugido também. Mas não, ela ficou ali, reconhecendo a sua culpa, diante do único sem pecado que poderia muito bem apedrejá-la, como a lei determinava. E ela ouviu as palavras de graça saídas da boca de Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. João 8,11. Este é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento genuíno, ele é solitário diante de Deus. Ele não se justifica dizendo que, mas todo mundo erra. Não. Foi um arrependimento assim, solitário, que moveu o coração de Jeremias. Ele escreve: na verdade, depois que eu me desviei, eu arrependi-me, e depois que eu fui instruído, eu bati na minha coxa, eu fiquei confundido e envergonhado, porque eu suportei o opróbrio da minha mocidade. Jeremias 31, 19. Mas se existe um arrependimento solitário, existe também um arrependimento solidário, com D. Nele, o arrependimento inclui outros no seu arrependimento. E mesmo assim é um arrependimento sincero. Eu estou falando agora de Daniel, no exílio na Babilônia, para onde ele havia sido levado ainda adolescente. E o exílio era um castigo de Deus por causa da desobediência de Israel como nação. Mas o menino Daniel, quando foi levado para lá, não tinha sido diretamente culpado pelos pecados do seu povo. Mesmo assim, quando ele confessa o pecado da nação de forma solidária, com D, ele se inclui dizendo: nós pecamos, e nós cometemos iniquidades, e nós procedemos impiamente, e nós fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel 9,5. Este também é o arrependimento substitutivo, de quem não tem uma responsabilidade direta pelo pecado, mas voluntariamente coloca o seu pescoço debaixo da lâmina do algoz. É o que Jesus fez, quando não somente assumiu a humanidade para fazer-se um com os seres humanos, mas sem pecado, claro, mas foi até o madeiro, até a cruz, por amor dos verdadeiros culpados. Os seus sentimentos e o que ele fez por você e por mim podem ser vistos profetizados no Salmo 69 e também em outras passagens onde também faz confissão de pecados que ele não tinha cometido. Veja a passagem do Salmo. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são ocultos. Restituí o que não furtei. Salmo 69, 5. Outro, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24.
Diante de tamanha provisão e da promessa de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como fala 1 João 1,9, por que será que nós hesitamos tanto em nos deixar conduzir a um arrependimento genuíno quando nós pecamos? Por que nós tentamos culpar outros ou nos escondermos na multidão, como fizeram Adão e Eva entre as árvores do bosque? Por que rejeitamos a graça de Deus, como fez Caim, e passamos a viver como fugitivos, com medo de tudo e todos? Quando eu era criança, eu não queria a injeção que o farmacêutico tentava me aplicar. Eu lutava com todas as minhas forças para me desviar daquela agulha. Mas depois eu acabava percebendo que teria sido menos doloroso, menos dolorido, menos sofrimento se eu tivesse logo me sujeitado à picada, ao invés de apenas adiar a dor, porque eu só adiava a dor. Desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento, diz a palavra de Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Leia isto em Romanos 2, versículo 4, e também em 2 Coríntios 7, versículo 10. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.